prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Salmo 119, o verso 80 diz assim, ó: seja reto o meu coração para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Verso 81, desfaleça minha alma aguardando a tua salvação, mas eu espero por tua palavra. Verso 82, os meus olhos desfalecem esperando a tua promessa, e eu digo, quando me consolarás? Verso 83, embora seja eu como um odre na fumaça, eu não me esqueço dos teus decretos. Quem aqui já viu um odre? Um odre, irmãos, ele pode ser um recipiente de couro, de pedra, de madeira, mas eu vou falar de um de couro que eu vi. Um recipiente de couro que ficava, ele era tirado do animal, principalmente dessa parte aqui, ó, o quarto. Ele era tirado do animal, ele ficava no orvalho à noite, e de dia ele ia para o sol, para justamente ter esse choque térmico, para que fosse morta, para não gerar, para ele gerar resistência, e para que fosse morta todas as bactérias. E depois, irmãos, eles pegavam uma navalha e raspavam ele por dentro. Raspavam por dentro. Depois ele era mergulhado em águas. Vai vendo se não tem nenhuma semelhança contigo. Ele era mergulhado em águas. Depois de mergulhado em águas, ele era levado ao forno, no fogo. Água, fogo, tudo a ver. Depois ele era jogado em cima de uma pedra e esticado. Alguém pegava uma régua de pau e começava a bater nele. Ele era jogado sobre a pedra, e o sarrafo comia, meu irmão. E ele ficava ali esticado. Quando você pensava assim que está pronto, não, ele ia ser pendurado na fumaça. E ele ser pendurado na fumaça tinha 3 objetivos. Primeiro, para não pousar mosca. Belzebu é o deus das moscas, e ele não pode pousar num odre que está sendo preparado para ser cheio. Depois era para criar elasticidade, flexibilidade. Um odre que quer ser cheio de Deus, irmãos, ele não decide mais nada na vida dele. Ele não decide onde ele vai. Deus, eu vou em muitos lugares que eu não quero ir. Deus diz, vai. Eu acho que vocês também vão, não vão? Depois a gente pede até perdão. Por quê? Porque não comunga que nem eu, não acredita no que eu acredito. E se você não tiver flexibilidade para lidar com pessoas, você não pode ser cheio. Irmãos, eu tenho um amigo, ele é padre. Ele é padre de uma... Eu não posso falar a cidade, senão é capaz de arrumar problema para ele. Ele é padre de um estado, e cada vez que eu vou nesse estado pregar, ele vai lá com a equipe dele, senta lá comigo no lobby do hotel, vai nas conferências apaisando, disfarçado. Dia dos Pais ele me mandou um áudio. Não foi um áudio, foi um áudio. Ele mandou um áudio dizendo para mim, pastor Luiz, sei que você tem muitos filhos, mas eu quero dizer que você é um pai para mim. Como é que eu vou falar isso na igreja evangélica, irmão? Que tem um padre que me chama de pai. Que hora que está a missa, que a missa está rolando lá, ele filma a missa e manda para mim. Diz, olha aqui, ó, hoje eu orei para todo mundo ser batizado com o Espírito Santo. Eu digo, manda fogo aí, meu irmão. Quebra tudo. Você vai falar isso às vezes numa roda de pastores, diz, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Porque nunca viveram na fumaça, irmão. Se você não criar elasticidade para suportar,
Por isso que o vinho novo não pode ser colocado num odre velho. Não suporta, irmão, não suporta. Não suporta. Você não precisa me chamar de pastor, de apóstolo. Eu quero ter a fama de Jesus. Eu quero ser amigo de pecadores. É que a gente escolhe quem a gente serve, quem senta na mesa. A gente escolhe. Não é você que escolhe, amigo. Seu trabalho é adorar a Deus e deixar Deus te conduzir. Então, se você não estiver flexível aos movimentos do céu, você não pode ser cheio. Você concorda? Claro que não. Você aprova? Claro que não. E a idolatria? Está errado. Mas ali atrás tem uma pessoa que ama Jesus. E como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Recentemente faz uns 8 anos, nós pegamos um avião de Palmas, lembra, amor? Estava eu, estava Iraci, o Samuel era pequeno. E eles sentaram nos 2 bancos, e eu sentei no outro, no avião. E de repente entrou aquele cara assim, nos 2 metros de altura, um babalorixá. E eu estava lendo um livro sobre o Espírito Santo. E ele sentou do meu lado, eu saí para ele sentar na janela. Ele quase bateu no canto, porque ele é grandão. E eu fiquei lendo, ele fazia assim, ó. Eu disse, quer ler? Ele disse, o que é que você está lendo? Eu disse, eu estou lendo um livro sobre o Espírito Santo. Espírito Santo? Eu digo, eu sou pastor. Você é pastor? Você tem do lado do pastor, meu Deus! Escandaloso. Olha que eu te afogo, ó. Dilúvio. Cara, eu vou te falar. Naquele avião, Deus deu um amor no meu coração tão grande por aquele homem. E ele disse assim, posso falar uma coisa para você? Do lado do meu centro tem uma crente. Ela me odeia. Eu digo, não odeia não, ela está chorando por você, ela quer salvar você. Mas eu não estou preso. Eu digo, não, claro que você não está preso, não. Você está desse tamanho, como é que você vai? Quem vai prender você? Eu vim conversando com aquele cara, irmão, umas 2 horas de voo. Deu mais de 2 horas. Eu amei aquele cara. Sabe, são nessas horas que as palavras vêm no nosso coração e o Senhor diz, você precisa ser flexível. Jesus abraçava o leproso e as pessoas diziam, está escrito que não pode, leproso não. E Jesus disse, mas vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, vocês não entenderam o que meu pai estava tentando dizer para vocês. E sabe por que não entendemos? Porque não adoramos. Deciframos Deus naquilo que está escrito, mas não ouvimos a voz da Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. É de quem ela está tentando revelar para você. Aqui dentro tem uma voz, você abre, ele fala. Mas como que eu vou ouvir a voz se eu não falo nada? Porque eu só leio a Bíblia para ter o que pregar. Se eu só leio a Bíblia para ter o que dizer para os outros. Aqui dentro tem uma voz, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E como é que eu vou decifrar isso? Por isso que nós chamamos de indecifrável. Irmãos, quem anda com Jesus vai andar num estilo de vida arriscado. Quem acredita no poder de Deus vai viver um estilo de vida arriscado. Sua vida vai correr riscos. E quando você não for odiado pelo mundo, você vai ser odiado pela igreja e pela religião. E você vai ser amado e odiado pelos mesmos motivos, porque você ama Jesus e as pessoas. Simão, quando levantou Jesus no templo, ele disse, esse menino vai ser queda e elevação de muitos. Ou seja, alguns ele vai derrubar, outros ele vai eleger. Adoração vai tornar você mais parecido com Cristo. Adoração vai afinar seus ouvidos, vai expandir a sua mente, vai abrir seus olhos.
E primeiro, irmãos, esse odre era pendurado para perder, para não pousar mosca. Segundo, para criar flexibilidade. Flexibilidade, quem não tem flexibilidade, agilidade para compreender o coração de Deus. E terceiro, pastor, terceiro era para perder o cheiro de carne. Porque Deus não vai derramar vinho novo em quem está cheirando a carne. Quando perder o cheiro da carne, o vinho vem. Eu vou repetir, quando perder o cheiro da carne, o vinho vem. Por isso que Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi que está caído. Eu quero restaurar suas ruínas, porque Davi entendeu uma coisa boa. Davi compreendeu algo que eu e você precisamos compreender. Ele compreendeu o que Deus ama e o que Deus gosta e o que Deus quer. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, quando o Senhor fala à igreja de Filadélfia. Ele diz: tu que tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Que chave é essa, irmão? A chave de Davi é compreender a adoração, é compreender o que Deus quer. O Senhor está dizendo para você: se você tem a chave de Davi, você vai abrir portas que outros não vão conseguir abrir. Porque a adoração vai abrir portas, vai abrir níveis no mundo espiritual que uma vida normal não vai abrir, irmãos. Não vai abrir. Não se trata de ser estranho, de ser místico. Se trata de ser profundo, de entrar nas profundezas onde nada mais importa, onde você ora até nada mais importar. Eu conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E a chave que abre essa porta é a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Davi compreendeu algumas coisas que eram indecifráveis para a época. E hoje você pode compreender algumas coisas que são indecifráveis para os seus dias. Indecifráveis. Deus escondeu Davi por um tempo. E sabe, quando Deus te esconde, ninguém te mostra. Mas quando Deus te mostra, ninguém mais te esconde. Ninguém mais te esconde depois que Deus te mostra. É possível expandir sem desconectar. É possível, não é, Nívia? Não é, Gustavo? É possível crescer sem se perder. É possível, irmãos. É possível viver uma vida de humilhação, andar na pedagogia de Deus. É possível abrir mão de direitos para dar direitos a outros que ainda estão brigando por direitos. É possível, irmãos. E não é só possível, é necessário. É necessário, querido. A chave de Davi que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave onde tudo diz que é ali, onde o sistema diz é por aqui, e você diz não, não pode ser só isso. Às vezes, irmãos, tem dia que eu acordo com a sensação, não pode ser só isso. Tem que ter mais, não pode ser só isso, eu quero mais. Tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. A adoração nas guerras do Senhor, ela sempre vai na frente, irmãos. A tribo de Judá, você conhece, sempre vai na frente. Abra comigo a sua Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Juízes, capítulo 1. Disseram que é até meia-noite hoje, é verdade? Não, né? Não é até meia-noite, não, né? Não. Juízes capítulo 1, olha o que diz. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra em suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herança que me couber por sorte,
e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo na tua herança que te couber por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles a Bezeque 10.000 homens. Acharam também Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os perseguiram e os prenderam, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz com eles, Deus me pagou. E trouxeram ele a Jerusalém, e ele morreu ali. Que história maravilhosa, irmão. Eles estão para entrar em Canaã. Quem subirá primeiro contra os cananeus? Josué já estava morto, Moisés então. Eles foram consultar o Senhor disse: Judá subirá primeiro. Judá vem de louvor. Posso acrescentar adoração, porque louvor por louvor não faz sentido se ele não servir para adorar. Judá disse: tudo bem, eu vou, mas Simeão vai comigo. Simeão era um dos filhos também de Lia. E quando Lia teve Simeão, ela botou o nome de Simeão porque ela disse: agora o Senhor me ouviu. Simeão significa aquele que me ouve, ou Deus me ouviu, ou o Senhor ouvirá. Judá disse: eu vou, mas só se Simeão for comigo. Simeão disse: eu vou. Foram os dois. Os dois entraram primeiro em Canaã. O que é que eu aprendo aqui? Adoração e intercessão, elas andam juntos para a guerra. Sabe quem é que tinha lá em Canaã? Um homem chamado Bezeque, um rei que cortava, amputava os dedões, mutilava os dedões dos pés e os dedão das mãos dos reis, para que eles não pudessem mais pegar uma espada, para que eles não conseguissem se firmar, para que eles não conseguissem comer, eles tinham que lamber a comida. Se você tentar pegar alguma coisa com o dedão, você não consegue, porque é ele que traz firmeza para o corpo. Se você perder o dedão do pé, você vai ter que reaprender a andar, porque o dedão do pé, quando você faz esse movimento, é ele que equilibra seu corpo. Então os reis eram amputados para comerem debaixo da mesa. Ele mesmo diz: eles comiam migalhas debaixo da mesa. Então Canaã não tinha pai. Tinha um rei que mutilava os outros reis e colocava a comer pão debaixo da sua mesa para humilhá-los. Lá no começo foi por isso que Deus mandou Abraão para lá, porque Canaã não tinha pai. Canaã foi uma terra amaldiçoada por Noé. Quando Cão, o seu filho, viu ele nu, Noé amaldiçoou e disse: bem, maldito seja Canaã, servo de servo seja Canaã, ou seja, seja um escravo. É por isso que Noé não consta na genealogia de Jesus. Em Mateus capítulo 1 diz assim: essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Começa em Abraão, não começa em Noé. Ou seja, Deus recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano com Noé, começa com Abraão. Por quê? Porque Deus não recomeça nada com quem amaldiçoa seus filhos. Deus não começa nada com quem amaldiçoa as próximas gerações. E agora Deus chama aquele velho de 75 anos, a sua esposa, que não podiam ter filhos, e diz: vai para uma terra que mana leite e mana mel. Ou seja, você lá vai ser pai de muitas nações. Deus levou Abraão para Canaã, porque Canaã não tinha paternidade. E aqui de novo, a ideia de Deus sempre foi restaurar Canaã. E agora aqui de novo, adoração e intercessão. E o que eu vou falar é pesado, mas hora que passa. Irmãos, tudo que eu prego profeticamente. Não é só para informar. Não é só um estudo da Bíblia. É profeticamente para fazer você pensar sobre os próximos dias. Porque a Bíblia é profética, não é patética. A igreja é profética, a igreja trabalha para a volta de Cristo. Amém? Lá em Canaã tinha um líder que não deixava ninguém crescer perto de si. Lá em Canaã tinha um líder que amputava o dedão das mãos e dos pés dos reis, para que eles não pudessem brigar, não pudessem se alimentar e não pudessem ficar de pé.
colocava eles para comer debaixo das mãos, da sua mesa. Deus levanta o seu povo e diz: vão lá e detonam com isso. Eu quero crer, irmãos, que Deus está fazendo uma movimentação na nossa nação, está levantando adoração e intercessão para destruir uma liderança corrupta. Agora, essa liderança corrupta você não destrói indo para a internet falar mal dela. Você destrói adorando e intercedendo, adorando e intercedendo, adorando e intercedendo, com lágrimas, choros, prantos. E aí tudo que não está alinhado com o padrão de Deus cairá por terra. E Deus não está derrubando para destruir, Deus está derrubando para restaurar, irmãos. Porque muitos têm os fundamentos corretos, mas não têm a movimentação correta. Os fundamentos são perfeitos, mas as movimentações não. A adoração é essencial para esses dias, irmãos. Então eu aconselho você que não toca um instrumento, faça barulho, bata a palma, bate no chão, leva 2 colheres para a igreja. Mas eu preciso tocar um instrumento para ser adorador? Não, para dar uma animada. Para dar uma animada. Deus conta com a adoração da sua igreja nesses dias e com a intercessão delas. Intercessão não é para fazer a igreja crescer. Amém, irmãos? A intercessão é para trazer luz, clareza. Porque quando o mundo estava em desordem, Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus trouxe ordem para a terra, criou a terra. Queridos, nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai trazer coisas sobrenaturais através da adoração e da intercessão. Vai ter dias que você vai estar angustiado e você vai dizer: cara, por que eu estou assim? Está tudo certo comigo. Quem acorda assim de vez em quando? Todo dia. Quando você acordar angustiado, não fica procurando o que aconteceu. Não aconteceu nada. É Deus compartilhando com você angústia. E é só para você entrar no quarto, levantar as mãos e chorar, dizer: Deus, eu não sei porque que eu estou chorando, mas eu quero chorar por alguém. Se o Senhor tem alguém para me chorar em particular, fala para mim. Se eu tenho alguém que eu tenho que ligar e oferecer ajuda, o Senhor me diz. Ah, não, mas Deus me livre, não vou me meter aí não. Se mete. Se mete, irmão. Hoje todo mundo tem uma reputação para guardar. As pessoas têm medo de entrar em algumas guerras de Deus. Hoje, se Deus vir na igreja, ele até atrapalha o culto. A gente tem tudo tão organizado. Às vezes a gente tem tudo tão organizado. Quando a gente começou no ministério, irmãos, recém-convertido, estava pegando fogo. Aí eu fui pregar numa igreja, não pode dizer a cidade. Fomos eu e mais 3 irmãos. A gente tinha acabado de fazer uma música, Deus Grandão, o nome da música. E o refrão era assim: ó, Deus grandão, 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 mas cabe no meu coração. É assim, modinha. E chegamos lá na igreja, e era conferência do Espírito Santo. Eu fui pregar no primeiro dia só. Fomos de carro aqui. Chegamos lá, os meninos começaram a montar o som. Disseram: pastor, chegamos lá, tudo quieto. Igreja assim, umas 40 pessoas. Conferência do Espírito Santo. Passava uma mosca assim, parecia um helicóptero. E os meninos assim: pastor, nós vamos cantar Deus Grandão. Eu disse: Deus me livre, vai cantar Deus Grandão aqui. Eles arrebentam com a gente. Não canta Deus Grandão não. Não, canta a música, né? Como é precioso, irmão. Uma coisa assim mais, né, mais erudito, né? Aí começou. Aí o pastor pregou e disse assim: pastor Luiz, aqui a gente tem problema com os vizinhos. Você pode ir até tal hora, tal. Eu disse: tá bom, irmão, tranquilo. E eu fiquei pensando assim: cara, o que eu vou pregar para uma igreja que está fazendo uma conferência do Espírito Santo? E
ele não está aqui. Aí passou o microfone para mim, eu comecei a andar de um lado para o outro, todo mundo começou a me olhar. E eu disse, ele está aqui. E eu fui para o outro lado, disse, ele está aqui. Aí um começou a olhar para o outro, começou a fazer assim. Aí chegou uns 3 minutos depois, eu já tirei o microfone da boca e disse, Espírito Santo, cadê você? Vem aqui. Se você não vier aqui, como é que eu vou convencer essas pessoas que tu existe? Irmão, eu dei uma olhada assim, tinha um homem na primeira fila, e o queixo dele começou a balançar, fazia... E ele tentava segurar e não conseguia, ele olhou para a esposa, como que disse, o que está acontecendo comigo? Daí eu dei uma animada, eu digo, porque a gente vê um sinal, a gente anima na hora, irmão. Você vê um sinal, se anima. Aí daqui a pouco uma mão levantou no meio do culto. Rapaz, empolei o peito. Uma senhorinha que estava lá cuidando da porta. Ela começou. Eu digo, ai, chegou. Aleluia, chegou. Meu irmão, eu só olhei para a mão e disse, Deus grandão deles agora. Irmão, nós cantamos umas 20 vezes Deus grandão. Aquele pastor que me deu horário para terminar, era 11 horas da noite, ele estava debaixo das cadeiras assim, ó. Rio de fogo, rio de fogo, rio de fogo, rio de fogo. Ei, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus para a salvação. Meu irmão, depois do culto eles levaram a gente para jantar. Me deram uma oferta. E eu pensei, eu vou ter que pregar mais sobre o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode aprender tudo, tudo. E é importante, porque conhecimento é bom. E livra você de cair em muitos laços. Mas, cara, depois que ele chega na sua vida, cara, já era. Tem coisas que não importam mais, não fazem mais sentido para você. Às vezes as pessoas sentam, me chamam para reuniões. Aqui reuniões do ministério, que eu vou para elas sem nada escrito, sem ter o que dizer. E quando sento na cadeira, que as coisas começam a clarear, o céu vai se abrindo, ele começa a falar. E nós estamos aí há 24 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, comprando pão na mesma padaria, abastecendo o carro no mesmo posto. Aleluia. Adoração indecifrável. Não tente entender tudo, só obedeça. A obediência vai proteger você. Faça bons cursos, estude tudo que você puder, mas depois de contemplá-lo. Porque quem não contempla não proclama, só reclama. Quem não contempla não tem o que dizer. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades. Embora as histórias são importantes, mas não são as prioridades. As prioridades é atrair a sua presença. É construir um lugar para você e para Ele, e esse lugar é só dele e você não vai dar para ninguém. Por isso, irmãos, a gente apanha pra caramba aqui. Mas apanha, pensa num cara que apanha, sou eu. Chora um dia, 2, passa. Por quê? Porque o cara para me ofender vai ter que ser bom. Porque eu não tenho tempo para isso. E quando você descobre o coração de Deus, como chegar lá? E cada vez que você chega, você sabe que você é inútil, que você não serve para nada, que você só está aqui por causa da glória de Deus.
que você não tem mais nada para defender, para proteger, que você já entregou tudo, então é tudo dele. O seu trabalho agora é ficar ali. Sabe por que muitos de nós se machucamos e nos ofendemos? Porque damos o lugar que é de Cristo para alguém. E aí a gente vai se ferindo no caminho, se machucando no caminho. Eu quero orar por você. Eu tinha algumas coisas para dizer ainda, mas eu nem vou abrir, porque eu não estou dizendo isso para você achar que eu sei mais. Não, realmente eu tinha. Me faltou tempo para falar de Moisés no monte, com os braços erguidos, com Arão e Hur segurando os seus braços, e Josué guerreando lá embaixo. Porque enquanto você adora, e alguém intercede junto, e alguém está lá embaixo guerreando, proclamando, adoração para mim é isso. Adoração, intercessão e proclamação caminham juntas. Quem venceu aquela guerra não foi Josué, foi Moisés. Enquanto ele levantava as mãos, em Êxodo capítulo 17, versículo 8, contra os amalequitas, ele disse: eu vou subir o monte e a vara do Senhor vai estar na minha mão. E a Bíblia diz que quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele baixava as mãos, Israel perdia. Josué naquele dia guerreava lá embaixo, Arão e Hur seguravam os braços dele. É uma equipe. Adoradores, intercessores e proclamadores. Por isso que eu sempre viajo com alguém ministrando. Depois que o Reuel me abandonou, não, estou brincando. Estou brincando. O Reuel ficou muito grande, irmão. Difícil demais, o cara cresceu muito. Não, estou brincando. Eu sempre viajo com música. Eu particularmente, eu não funciono sem música. Por quê, pastor? Eu não sei. Eu queria ter uma explicação óbvia para te dizer, mas eu não sei. Eu só sei que eu não sei. Mas eu funciono. Eu leio música. Eu vou orar, música. Eu vou pregar, música. Sempre tem que ter alguém, um tangedor. Porque quando nós entendemos, eu estou aqui com a espada guerreando. O Senhor que me preparou para a peleja e os dedos para a guerra. Nós estamos guerreando aqui para quebrar paradigmas na mente das pessoas, e também para expulsar demônios que vêm roubar a palavra antes que ela chegue no coração. Por isso nós estamos trabalhando juntos. Adoração, intercessão e proclamação trabalham juntas. Depois você estuda o nome de Asaf, Jedutum e Ramã. Estuda o nome desses três homens, você vai deparar com adoração, com intercessão e com proclamação. Porque eu vejo adoração, intercessão e proclamação em tudo que eu faço. Moisés levantava as mãos, Arão e Hur seguraram seus braços, e Josué guerreando lá embaixo, e assim eles venceram Amaleque. E a Bíblia diz que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque é o ladrão da alegria. Como ele não pode tirar você da guerra, ele vem tirar a satisfação de estar guerreando. Irmãos, Davi, ele separou essas três famílias, não foi por acaso. Irmãos, Deus começou essa obra. O Espírito Santo termina ela em Apocalipse. E Jesus morreu por ela. Não pode ser coincidência que Jesus chega na terra e separa três homens para andar com ele: Pedro, Tiago e João. Pedro começa a igreja, João termina ela em Apocalipse, e Tiago morre por ela. Irmãos, a Bíblia conta do arcanjo Miguel e Gabriel. O anjo Gabriel, quem era? O proclamador, que vinha trazer as boas notícias. Mas quem era o guerreiro, o intercessor? Miguel. E quem é que nós entendemos teologicamente como o anjo que era encarregado da adoração? Quem era? Lúcifer. Então Deus ainda tem o proclamador, Deus ainda tem o intercessor,
mas faltava o adorador, porque ele caiu. Por que você acha que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? O que ele está tentando me dizer? Ele está dizendo: a equipe não está completa, eu preciso de você me adorando. Porque quando você adora, você atrai a proclamação e a intercessão. E eu vou poder fazer coisas na terra porque você está adorando. Você está me dando legalidade para fazer isso. Isso para mim é uma adoração indecifrável. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito, saltando aí dentro do seu espírito. Se torne alguém que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Fica de pé comigo, querido. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. We'll be right back.